Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Panorama do Chefe. Galera, é o seguinte, a bolsa começou a subir e o pessoal está animado achando que o mercado vai começar a dar a perna de alta. Mas eu quero ressaltar aqui no vídeo o que a gente precisa fazer para trabalhar isso aí, tá? O Bovespa teve uma recuperação importante, mas a gente precisa analisar, tá? Se essa alta foi uma alta dos grandes investidores ou foi só o investidor pequeno que está antecipando o movimento, achando que vai botar um lucro no bolso. Tá bom, pessoal? Fica até o final desse vídeo que nós vamos trabalhar isso aí da melhor forma possível. Tranquilo, pessoal? E o nosso panorama de hoje é nada mais nada menos do que o seguinte: bolsa subiu, já começou a alta? Fica aí que você vai aprender um pouquinho mais com a gente. Mas antes, vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. Vamos começar já falando do panorama do Brasil, como é que ficou a bolsa essa semana, beleza, pessoal? E o mercado deu uma recuperação, os investidores já começaram a olhar o Brasil com novos olhos, tá? Mas precisamos tomar alguns cuidados que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, eu quero ressaltar para vocês o seguinte: muitas dessas altas podem ser apenas uma emoção do varejo, que é o pequeno investidor, tentando mostrar que a bolsa está alta. Ou seja, o pessoal está, não é que se enganando, mas o pessoal está achando que esse movimento já é um movimento de alta e começa a fazer as suas compras. Tá? Então a gente precisa separar duas coisas importantes. Uma coisa é a alta no curto prazo. Não significa uma tendência vigorosa de alta, ou seja, não significa uma reversão definida. Tá bom, pessoal? E por que isso a gente por que a gente está olhando dessa forma? Bom, primeiro ponto é o seguinte: os juros ficaram menores, tá? Isso já dá um incentivo na bolsa, certo? A bolsa já está descontada, mas a gente vai ver depois que ela pode chegar a pontos menores, tá? E a gente vai observar o gráfico para vocês compreenderem melhor, tá? Vamos olhar o gráfico? Índice da bolsa, pessoal, gráfico semanal. Depois de várias semanas caindo, tá? Começou a esboçar uma reação, parou nessa região aqui, que é uma região de 50% da tendência de curto prazo, então aqui já começa a vir uma memória compradora, os compradores começam a observar esse movimento e entrar, certo? E aqui parou nessa região. Lembrando que nós temos mais pontos abaixo, que são os 160 mil pontos, os 150 mil pontos, os 135 mil pontos. Será que vai chegar? Não sabemos. O que sabemos é o seguinte: quando os nossos ativos começam a ficar descontados e a gente observa isso como oportunidade, a gente começa a tomar posição na bolsa, certo? E aqui no índice da bolsa do Ibov, ele já está num primeiro movimento que nós já entendemos que podemos fazer algumas compras, mas não são quaisquer compras, tá? Então fiquem muito atentos a esse tipo de movimento na bolsa. Tranquilo? Eu separei alguns ativos para vocês, tá? A maioria deles está no grupo VIP, então para você que não conhece o grupo VIP, é uma oportunidade para você ter só as melhores entradas, como a gíria popular fala, só o filé, e você vai ter a oportunidade de ver os nossos ativos analisados de uma forma eficiente e precisa nos pontos que a gente quer, tá? Então lá a gente compartilha os pontos de entrada, pontos de saída, entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? E uma ação que nós estamos aqui montando posição, mas ainda não deu uma boa valorização, foi Suzano, certo? Suzano, a gente está montando posição aqui, ela vem caindo, ela ameaçou parar nessa região, só que essa semana veio uma tendência mais forte para romper, certo? Se ela perder esse suporte aqui dos 40,16, 39,72, muito provavelmente ela virá buscar os 34 e 31, tá? Então não saia comprando agora só porque rompeu. Vamos esperar uma reversão mais consistente, tá? E uma outra que estamos olhando, mas ainda não montamos posição, é Banco do Brasil. Apesar de Banco do Brasil estar fazendo esse movimento aqui de alta, ainda não foi um movimento convincente. Então nós estamos esperando o Banco do Brasil abaixo de 18,35, 17,96
para montarmos posições de médio e longo prazo. Tranquilo, pessoal? Isso era o que eu queria falar com vocês de Brasil, certo? E eu quero conversar com vocês o seguinte: vocês que já estão trabalhando essa parte de ações, agora vamos falar de renda passiva também. Nós vamos falar do quê? Dos fundos imobiliários. Fique agora que você vai aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários. Vem com a gente. Falando de fundos imobiliários, ele está num ponto interessante. Por que os fundos imobiliários estão em pontos interessantes? Por conta dessa situação dos juros elevados, é mais atrativo você colocar o seu dinheiro na renda fixa, aonde o fundo garantidor de crédito permite a você ter até 250 mil reais investidos que eles vão garantir para vocês, do que você colocar em fundos imobiliários, onde você não tem tecnicamente garantias, certo? E ele está pagando menos do que a renda fixa. Mas eu quero mostrar para vocês que não é bem assim, tá bom? Os fundos imobiliários são excelentes posições que você pode montar para diversificar sua carteira, uma possibilidade de você montar uma renda passiva mensal, ou seja, todos os meses os fundos imobiliários vão remunerar vocês, e aí é a oportunidade que vocês têm para o que fazer o quê? Realocar esse dinheiro e fazer a bola de neve crescer. Tranquilo? Eu quero mostrar para vocês agora o índice dos fundos imobiliários, que é o IFIX. Vamos lá? Índice dos fundos imobiliários, IFIX, gráfico semanal, caindo bastante. Para o pessoal dos fundos imobiliários, qualquer queda de 4, 5%, o pessoal já entra em pânico. Então, aqui, botando rapidamente, uma queda de 4%. E o pessoal está desesperado. Gente, não é para estar desesperado. Os fundos imobiliários, olha o tanto que ele subiu desde a última grande queda, que foi em 2024, quando o rally dos juros começou a ficar mais forte, certo? E desde então, eu já vim falando, ele está valorizando em torno de 33%, certo? Ele está chegando aqui num ponto interessante nosso, na casa dos 3.600, 3.700 pontos. Isso aqui é importante para o quê? Para a gente montar outras posições. E aí o pessoal fala, Joseph, como é que a gente compra fundo imobiliário? Muito simples. Você vai ter uma conta na corretora, você vai observar alguns fundos, tá? E lá você vai comandar como você comprasse uma ação normalmente, certo? Eu vou recomendar, não, eu vou sugerir uma análise para vocês de um fundo imobiliário que nós já estamos observando ele, que é o GARI 11. É um fundo logístico. A gente chama de fundo base 10 porque ele custa menos de R$ 10 a sua cota. Então, para você que está começando nos fundos imobiliários, pode comprar algumas cotas dele. Ou, se você ainda está começando, pode comprar apenas uma, que tá custando atualmente R$ 8,13. R$ 8,13. Você já compra um fundo imobiliário e ele já vai te pagar um dinheirinho por mês. Então, se você está comprando R$ 8, ele está em torno aí de 1% ao mês, você vai receber 8 centavos a cota. Tá? Então, fica aqui com uma dica de estudo, uma sugestão de estudo para vocês. Ele já chegou no primeiro ponto aqui, que a gente chama de ponto de interesse, que é abaixo desses 25% da queda. Se ele chegar aqui no 7,87, nós vamos olhar ele com bons olhos para compra e assim sucessivamente. Então, você fique de olho nele para você lucrar algum valor. Um outro que eu estou observando há um tempo atrás é o queridão dos fundos imobiliários logísticos, que é o HGLG, certo? Ele chegou nessa região aqui, é uma região de interesse vendedor, porque subiu bastante, está distribuindo. Então, pode ser que ele venha chegar na casa dos R$ 143. Esse é um fundo mais caro, ele não remunera tão quanto o Gari 11, mas é um fundo de extrema categoria, de extrema excelência. Tá bom? Então, vou deixar esses dois aqui para vocês observarem ao longo do tempo. E agora nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar como é que está a oscilação dos juros, só que não agora no Brasil. Vamos agora para o mercado internacional e vamos ver como é que está os juros no mundo. Vem com a gente. E agora nós vamos falar de Wall Street, mercado americano. Vamos observar como ele está, certo? Essa alta dos Estados Unidos, ela depende muito da taxa de juros, certo? Então tenhamos cuidado com como vai ser a economia americana, porque ela reflete diretamente na gente,
certo? Quando eles se mexem lá, a repercussão aqui é muito grande. O pessoal diz o seguinte, que um pouco do mercado americano, um balde de água do mercado americano, enche a nossa pequena piscina da Bolsa Brasileira. Então, vamos ter cuidado, certo? Dia 28 e 29 de julho, o mercado americano vai ter uma grande notícia, que é a alta da... Perdão, a reunião do Fed, que vai definir a taxa de juros, e isso vai impactar. Vai impactar diretamente no dólar, nas bolsas mundiais e o fluxo para o país emergente. Então, isso vai mexer diretamente na nossa bolsa aqui. Tá? Então, vamos ter cuidado. E um outro ponto do mercado americano que devemos ter atenção são as empresas vinculadas à tecnologia e inteligência artificial. Então, elas são as que produzem chip, tecnologia no geral, e elas estão muito caras, elas estão com, eles chamam de valuation elevado. Então, isso vai mostrar com que devemos ter atenção. Por quê? Pode ser que essa valorização seja uma valorização excessiva e pode ser que sejamos prejudicados. Há quem diga que pode haver uma crise vinculada às empresas de inteligência artificial. Nós ainda não podemos precisar isso, nós vamos ter que olhar com mais calma o mercado americano. Beleza, pessoal? E aí, vamos olhar agora o gráfico do S&P para você ter uma noção? Vamos lá? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso S&P, que é o índice da Bolsa Americana, são as 500 maiores ações da Bolsa Americana. Ele está fazendo um movimento muito interessante no gráfico diário. Vou botar aqui no gráfico semanal para a gente ter uma noção de como está o comportamento do S&P. Beleza? Aqui ele está nesses candles de baixa, certo? Tentando resistir. Mas, se a gente volta aqui para o gráfico diário, nós vamos observar um movimento muito interessante chamado de movimento de distribuição. O que é esse movimento de distribuição? É onde os compradores estão encerrando suas posições e os vendedores estão começando a tomar o cenário. Tá? Aqui ele fez um fundo, fez um topo, rompeu esse fundo, tentou romper esse topo, não conseguiu, está vindo para baixo, certo? Ele chegando aqui na casa dos 7 mil dólares, ficaria interessante para a gente começar a pensar nas ações americanas. Tranquilo, pessoal? E um outro ponto que a gente precisa ter atenção é o ponto do petróleo. Eu quero mostrar aqui para vocês o petróleo Brent. Fez uma queda assombrosa, certo? Ele saiu de 120 dólares e caiu para 73 em poucas semanas. Então, o que isso significa, galera? Que a volatilidade da guerra ainda está presente, certo? Mesmo com alguns acordos, ao que tudo indica agora, o Estreito de Hormuz será liberado, o Irã não vai interferir, e isso é importante para a economia. Isso vai fazer com que você veja o petróleo mais barato, certo? E isso vai impactar diretamente nas ações da bolsa também, principalmente daquelas de petróleo. Tranquilo, pessoal? E o que nós temos reservado de ações para o mercado americano? Uma ação que vemos falando há um bom tempo é Mercado Livre, Meli 34. Parou em uma das regiões de interesse nosso, fez um candle aqui de início de reversão pelo gráfico semanal. Se você olhar o gráfico diário, ainda não tem uma reversão clara. O certo da reversão seria romper essa casa aqui do 78 e voltar para dar uma oportunidade para a gente, certo? Mas nós já vínhamos comprando ela há um tempo atrás. Nós usamos esses pontos aqui para ajustar o nosso preço médio. Entendemos que Mercado Livre é uma boa empresa, ela tem bons fundamentos, ela está passando por um período de modificação por conta do mercado de e-commerce em geral. E ela está brigando com o Shopee, com o TikTok, com o Amazon. Então ela espremeu muito os seus lucros, né? As suas margens de lucro. E agora ela está se ajustando à nova realidade do mercado. Tá? Mas ainda achamos que é uma boa empresa e seguimos comprados nela. Uma ação que eu quero chamar a atenção para vocês é Google. GOGL 34. Uma empresa de tecnologia, Google é fantástica, certo? Pelo gráfico semanal, ela vinha dando uma forte alta,
já chegou no primeiro ponto de interesse. Não compraria agora, pessoal, tá? Por conta do próprio S&P, que ele ainda está muito lá em cima. Mas quem gosta da ação Google, quer comprar ela, já é uma boa região para ir comprando. Mas não é o nosso interesse no momento comprar a ação da Google, beleza? E uma outra que também vínhamos falando, fizemos uma boa valorização com ela, foi Apple. Só que a Apple está num movimento peculiar. O que, que é? Ela fez essa subida, deu essa queda, subiu todo esse movimento. Vamos pegar aqui no básico, bem aqui do pontinho do fundo até o topo, deu uma valorização de 62%. Só que ela não rompeu essa estrutura. Ela bateu aqui e voltou. O que, que isso pode dizer para nós? Pode dizer que ela não tem capital suficiente para continuar a alta e pode ser que ela venha buscar regiões mais abaixo para ter força para continuar a subida. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar atentos. Não é uma recomendação de compra, não é estudo de radar. Muito pelo contrário, é para vocês ficarem atentos a ela para numa possibilidade de compra mais lá para frente, tá? Uma outra que vínhamos falando é Lilly. Lilly 34. Conversamos com ela, falamos dela lá no grupo VIP, bem nessa região aqui. Ela deu parcial, deu alvo final. Parabéns para quem comprou. Surfou aí pelo menos aí uns 30% de lucro, certo? E agora continua com força para iniciar um novo movimento de alta. Então agora, Lili, quem tem, venda uma parte, certo? Quem não quer vender tudo, venda um bom capital, venda 50%, venda o capital que você investiu, mas faça uma realização agora para você ter caixa para novas oportunidades. Beleza, pessoal? E aí, com essa oscilação, dólar, bolsa americana e ações de tecnologia, nós vamos agora começar a falar sobre criptomoedas, que é o assunto que está sendo bastante badalado nas redes sociais. Vamos lá? Falando de criptomoeda, vamos falar no ponto que nós estamos comentando há um bom tempo, que é o, o fundo de 60 mil dólares no Bitcoin. E aí, vai ser uma oportunidade? Será que vai ser um risco? O que você está pensando nisso aí? Bom, eu quero compartilhar com vocês a minha análise perante o Bitcoin, certo? Que o Bitcoin ele está fazendo um movimento interessante, porém ele ainda não confirmou a alta. Então, vamos ter cuidado para entrar em operações de Bitcoin, certo? Porque o criptomoeda é um ativo de alta volatilidade, alto risco. Então, a gente precisa fazer as coisas de movimentos friamente calculados. Beleza, pessoal? Então, vamos observar como está o Bitcoin e vamos entender o cenário como um todo. Vamos lá? Bitcoin, gráfico semanal, perdão, gráfico diário, vou colocar aqui o gráfico semanal para vocês. Está dentro desta região de 50, 60 mil dólares e não quer sair. O que isso significa? Significa que tem comprador defendendo essa posição. E o que significa ter comprador defendendo a posição, Júlio? Significa o seguinte, que nesse ponto eles estão achando que o Bitcoin está barato e eles estão começando a comprar. Então, essa região ainda não é perdida. Por que ela não é perdida? Porque você observa aqui, eu vou ampliar um pouco mais para você ter uma noção, que você está vendo pavios, certo? Tanto esse pavio aqui quanto esse pavio aqui. E o que, que esse pavio significa na prática? Significa o seguinte, que o preço veio até aqui, só que veio força compradora e empurrou o preço de volta. É como se fosse uma briga de cabo de guerra, aonde está os vendedores puxando para um lado e os compradores puxando para o outro. Nessa situação, os compradores estão fazendo uma força suficiente a qual o vendedor não consegue ultrapassar. Então, meio que tá, os compradores e vendedores estão chegando numa briga de equilíbrio. Então, ali você está vendo que o preço não está se movimentando. E, como eu falei há um tempo atrás, 60 mil dólares é uma memória de preço interessante. Por quê? Ele chegou lá na casa dos 126 mil dólares, chegou nessa casa aqui dos 126 mil dólares, despencou para os 60 mil dólares. Então é mais ou menos metade da perna de alta. Ou seja, você está comprando, assim, com muitas aspas, o Bitcoin com 50% de desconto. Tá? Então aqui, compradores estão defendendo essa posição. E nesse ponto aqui,
Pode ser que você venha comprar? Pode. Será que o Bitcoin vai daqui, vai arrancar, vai subir e vai para as alturas? Não sabemos. Então, para a gente que não sabe o ponto exato de compra, nós trabalhamos as regiões de compra. Então, aqui é uma região de interesse, 50% da perna de alta, faz sentido para a gente começar a montar posições, tá? Solana está fazendo um movimento parecido com o Bitcoin, certo? Parou nessa região aqui dos 61, mas não são $1.000, é $61, e continua nesta região defendendo a posição. Então aqui, se ele romper essa região aqui dos 98, $100 com consistência e voltar, pode ser uma oportunidade para a gente. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Se esse conteúdo é relevante para você, para algum conhecido seu, repassa para eles, compartilha com eles, que é importante esse conteúdo chegar a outras pessoas, para o YouTube entender que o nosso trabalho está sendo um trabalho relevante para vocês nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Ah, e falando aqui do grupo Free, que é um grupo totalmente gratuito, vou deixar aqui o link na descrição. Se você tiver interesse, entra lá. Lá é o nosso grupo de bate-papo. Lá nós conversamos sobre os assuntos de renda variável em geral. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, uma boa semana, um bom jogo do Brasil para vocês na segunda e fiquem com Deus. Valeu!